Bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma semana que o Senhor nos permitiu viver, mais uma semana que o Senhor nos permitiu vencer. E é por isso que nós aqui chegamos, dia 4 de junho de 2018. Este é o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da sua vida, tenha certeza, porque é o dia que o Senhor preparou para nós vivermos. Sim, amanhã a Deus pertence, então aproveite esta oportunidade que Deus nos dá de vivermos em paz, vivemos a bênção de Deus, vivemos a fé, vivemos a esperança, vivemos a certeza de que Ele está no controle de tudo e de que Ele tem o melhor para você, para mim, e Ele tem o melhor para a realização dos nossos sonhos e desejos. Sim, tem uma semana de bênção, uma semana de vitória. E hoje nós vamos falar de... Eu coloquei um tema, eu, juiz, que acompanhou aí pelo Facebook, ontem eu fiz a chamada, para o devocional de hoje, estava lá, eu, juiz. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, dado que a gente ouve pessoas dizer a respeito dos seus julgamentos e da sua forma de julgar, e as pessoas cometem alguns erros na interpretação disso, da sua capacidade, ou da sua autorização, da sua possibilidade de estar julgando ou não. E aí, o que você acha? Julgar, sim ou não? Julgar mesmo, julgar pessoas, julgar coisas, fazer julgamento, sim ou não? Tem algumas frases que são ditas aí, do tipo, só Deus pode me julgar, ou olha, cuidado, se você julga, você também será julgado. Algumas ameaças desse tipo, e que terminam influenciando e muito, às vezes, a capacidade das pessoas de fazerem julgamentos. Mas o que realmente acontece, né? O que realmente termina sendo a verdade daquilo que é o julgar? Aí, vamos falar das duas hipóteses, das duas situações na realidade, né? Duas situações. Eu julgando e eu sendo julgado. Vamos tentar aí desenvolver um pensamento dentro disso. Eu enquanto juiz, enquanto alguém julgando a mim. Então o que acontece quando eu, o juiz, trabalho? Muitas vezes o que nos leva a fazer julgamentos é nosso próprio ego, a nossa vontade. Mas será que acertamos quando julgamos algo ou alguém? Nós erramos em nossos julgamentos porque muitas vezes deixamos falar por nós o nosso velho homem. A Bíblia fala do velho homem, com os comportamentos, os sentimentos do homem velho, aquele que não passou pela redenção, aquele que não passou pela presença do Espírito Santo, e aí sim, com o Espírito Santo de Deus, um julgamento adequado e de acordo com a vontade de Deus. O nosso velho homem, ele é muito ruim. Quando eu falo do velho homem, eu falo da nossa natureza mesmo, da nossa natureza humana. E ela é muito ruim, porque ela é legalista. Nós somos legalistas por natureza. Nós somos fariseus por natureza. Quem estudou um pouquinho viu lá que os fariseus eram homens que conheciam a lei, que estudavam a lei no Velho Testamento.
e tudo para eles tinha que estar baseado na lei e tinha que cumprir a lei 100%, 100%. Não tinha nenhuma possibilidade de humanidade. E nós julgamos as pessoas também baseado nesse princípio. Quando é o outro que eu julgo, um dos princípios é esse. Baseamos nosso julgamento no olho por olho. Já que fez, tem que pagar. Já que errou, tem que ser punido. Apesar que isso pode sofrer uma variação de alguém, de pessoa para pessoa, pode sofrer uma variação quando eu estou julgando e quem é esse alguém que eu estou julgando, dada a simpatia que eu tenha ou a proximidade que eu tenho. Mas perceba que é um comportamento extremamente impróprio quando a gente pensa em fazer um julgamento, baseado nesse princípio de ser de humanidade, né? De velho homem, de ser um legalista. Daí não temos piedade em julgar as pessoas, nem aquilo que eles produzem como resultado. A falta de piedade é característica do velho homem. Não temos piedade nenhuma. Muitas vezes a gente se sente até alegre. Tem gente que se alegra quando ele faz um julgamento e ele pune aquela pessoa, e ele fala daquela pessoa, e quer destruir aquela pessoa com o seu pensamento, com a sua forma de pensar. Um grande problema com relação ao julgar não é o julgar em si, mas é a sentença que damos de acordo com as nossas próprias convicções. O problema é a sentença que nós liberamos baseados na nossa paixão, baseado no nosso sentimento, baseado naquilo ou naquela pessoa em que acreditamos ter produzido aquele resultado. Então fala mais alto o nosso sentimento. Em algumas situações até para escondermos nossas falhas ou para diminuirmos a importância delas, acusamos o nosso próximo através do nosso julgamento. Nós tentamos aí, de alguma forma, diminuir aquilo que nós já fizemos, aquilo que nós já praticamos. E aí, quando alguém erra na mesma circunstância, eu fico apontando o erro dele e eu mostro que o erro dele é grande mesmo, que o dele tem um peso, mas na realidade aquilo é porque eu sei que eu já passei por aquilo, em algum momento eu já errei igual, e agora alguém errando, aquilo me tira um peso, me deixa um pouco mais livre, se eu então colocar o foco no erro daquela outra pessoa. Isso termina sendo como uma redenção, né? Como se fosse algo que me tirasse a importância do que eu fiz. E aí, antes disso, sem perdão, julgar sem o perdão. Ao julgar alguém, não damos a oportunidade de conserto, entregamos a pessoa ao seu mau resultado. É a falta de piedade, né? Eu não perdoo. Mesmo que o que eu tenha, a pessoa tenha feito não tenha sido diretamente a minha, a perda não seja minha direta. A pessoa errou no seu dia a dia, na sua vida, e aquilo nem me afeta. Então, quando a gente fala sem perdão, não é porque me afetou, é porque o resultado foi ruim. Então, eu julgo e aquela pessoa tem que responder por aquilo. E não tem perdão, não tem uma possibilidade de eu refletir sobre aquilo. Ao julgar alguém que não damos a oportunidade de conserto, entregamos a pessoa ao seu mau resultado. Bem feito, já que ele fez assim, ao resultado que ele produziu. Então, ele que abrace o resultado dele e viva lá a vida dele. Mas o texto que eu vou me basear hoje está em Mateus 7, de 1 a 5, quando Jesus ele fala sobre a questão de julgar e do julgamento, né? Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus está ensinando os seus discípulos e falando a respeito de julgar, o nosso texto está baseado, nossa conversa de hoje está baseada primeiro nesse texto.
Então eu falei um pouco com vocês agora a respeito de eu julgar alguém. Aí, legalista, fariseu, sem perdão, sem piedade. O que eu quero mesmo, por natureza humana, é ver um mal feito. Agora, e quando eu estou sendo julgado? Quando sou eu que erro, quando sou eu que cometo ou faço algumas coisas que de repente o resultado não seja ruim, ou até que o resultado pode não ter sido ruim, mas ele não é um resultado que é aceito pela sociedade, a sociedade em que eu vivo, ele não entende aquilo como sendo um processo, algo normal, para a minha vida e para o meu resultado. Ele não respeita a minha criação, ele não respeita a minha capacidade de decisão ou a minha limitação para decidir determinadas coisas, e ele é simplesmente aquele que vai me julgar e vai falar de mim, e ele vai usar tudo aquilo que eu uso com relação às outras pessoas. Ele também poderá estar usando contra a minha pessoa. Bom dia, Sandrinha, Deus te abençoe, essa bênção. Eu sendo julgado, coisas que eu espero, ou coisas que eu quero, atitudes que eu quero, quando na minha vida alguém falar de mim, alguém comentar a respeito de algo que eu fiz, alguém comentar a respeito de uma decisão que eu tomei, ou do resultado dessa decisão, coisas que eu quero, que seja com justiça, que seja com piedade, que seja compreensivos e que me deem uma nova oportunidade. Quando eu estou sendo julgado, eu espero que as pessoas me julguem com justiça, com piedade, compreensão e que haja uma nova oportunidade. Muda um pouco. Muda. Um pouco não, bastante. Por quê? Todos nós entendemos que as nossas atitudes elas estão justificadas por algo ou são explicadas por algo. Então, por que você fez isso? Você tem uma explicação para aquilo. Por que você fez aquilo outro? Você tem algo que justifique aquilo que você fez. Então, por isso que queremos sempre ser tratados com justiça, com piedade, com compreensão e com uma nova oportunidade. Quando não temos certeza do nosso acerto, ou até sabemos que erramos, mas não aceitamos a interferência ou opinião de alguém, chegamos a dizer, só Deus pode me julgar. Daí é quando a gente percebe, eu percebo que naquilo que eu decidi mal, naquilo que eu fiz mal, naquilo que eu planejei mal. O que acontece com esse resultado? Eu escuto que algumas pessoas estão fazendo julgamentos e esses julgamentos não têm piedade, esses julgamentos não têm justiça, e aí eu me arvoro a dizer que só Deus pode me julgar. O que não é verdade. Não é verdade. Todos nós, em alguma circunstância, podemos fazer e devemos, quando um estudo mais aprofundado a respeito de julgar, a gente vai entender que é uma obrigação julgar as pessoas, as suas atitudes, os seus resultados. É uma questão de sobrevivência fazermos julgamentos. O que a Bíblia ensina é que nós vamos fazer bons julgamentos. Vamos lá. Mateus 7, 1, 5. Podemos julgar? Sim. Acabei de dizer. Devemos. Eu vou ler para vocês o verso 5 do capítulo 7 de Mateus, que diz assim: Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha que bom. Podemos julgar, mas naquilo que você for julgar alguém, observa se você particularmente é um exemplo dentro daquilo. Vê se você está enxergando com clareza aquilo que está sendo julgado, ou aquele que está sendo julgado. Vê se você está compreendendo de fato aquilo, ou se você não está agindo por paixão, por sentimento humano. Quando Jesus fala de tirar o argueiro do seu olho, é porque muitas vezes quem está julgando
não é referência, a vida dele não é uma referência dentro daquilo. Então ele está querendo corrigir alguém ou falar de alguém onde ele não é exemplo. Então é um julgamento que ele não é justo. Não é justo com a pessoa e não é justo com você mesmo. É o próprio Jesus falando, olha, cuidarás em tirar o argueiro, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele faz uma referência interessante aqui. Tirar a trave do seu olho se refere a algo maior do que aquilo que está no seu irmão. Olha, o teu erro, o teu exemplo, ele é pior do que aquele que você está querendo corrigir, do que aquele que você está fazendo julgamento. Esse é um critério que Jesus ensina para que nós façamos nossos julgamentos. Olhar a própria vida, olhar a própria essência que está em nós, olhar para nós interiormente e avaliar, para fazer esse julgamento. Como é que eu estou? Posso ou não? Devo ou não? Se eu fizer, estou ou não sendo justo, fazendo a coisa certa? Não posso simplesmente olhar as circunstâncias ou a circunstância e fazer o julgamento de qualquer maneira. Tem um texto que está lá em João, eu vou tentar ler para vocês hoje, porque é muito bacana esse texto da Bíblia. João 7:24. Eu separei justamente para hoje, para ler para vocês na Bíblia o que diz o texto. 7:24, o que Jesus dizia lá. Olha, diz que não julguem simplesmente pela aparência, mas que o nosso julgamento fosse justo. Deixa eu achar o texto. Tá aqui. Ele fala mesmo. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julguei segundo as aparências, mas julgai segundo a reta justiça. Buscar a reta justiça é a própria justiça de Deus. É a justiça de Deus, a justiça mais. É a única justiça que realmente faz justiça. Então, é um caminho. Podemos julgar alguém? Sim. Vemos lá, em Mateus 7:5. De qualquer maneira? Não. Baseado no princípio da reta justiça. Julgar sendo apto? Sim. Os santos julgarão os santos. Aquele que está em Cristo é santificado por Cristo. Então, os santos julgarão os santos. Então, o princípio do julgamento será o mesmo julgamento de Cristo. Olha que legal. Julgar as atitudes e resultados e não a intenção dos corações. Muitas vezes as pessoas erram porque querem errar. Sabem que estão cometendo erros, que aquilo é errado. E eles vão lá e continuam errando, continuam praticando o erro. Outras vezes não, as pessoas erram por outros motivos e que não estão diretamente ligados à sua escolha. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. Avaliar direitinho, olhar com cuidado, para que o nosso julgamento ele seja um julgamento do resultado e não da atitude das pessoas. A gente costuma entristecer muito as pessoas quando a gente analisa e julga a atitude. Nós julgamos a intenção do coração, desculpa, e não o resultado. A intenção era boa, a intenção era de acertar, a intenção era de um bom resultado. E aí a gente julga e recrimina e condena, e é muito ruim isso para a pessoa, porque você tira dela qualquer entendimento do qual é a sua intenção ao fazer o julgamento. Então tá, como julgar sem errar? É possível julgar sem errar? Como julgar alguém e não errar? Julgar com
cuidado. 1 Coríntios 4, no versículo 5, Paulo fala e ele mostra, orienta a respeito de fazer um julgamento, mas com cuidado. No versículo 4, capítulo 4, no versículo 5, está lá. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Não seja precipitado a fazer julgamento das coisas, das pessoas, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará. Vamos ler de novo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então a regra é julgar com cuidado, não julgar antes do tempo estabelecido por Deus, para que não haja erro, para que não haja injustiça, para que não haja falta da piedade, para que haja na realidade, ao julgar, até a possibilidade de ajudarmos aquela pessoa. Veja a sua vida primeiro. Regrinhas para nós fazermos bons julgamentos. Primeiro, tenha cuidado ao julgar. Segundo, veja a sua vida primeiro. Seja o exemplo. Seja aquela pessoa que você possa dizer, olha, eu estou falando isso a respeito disso, mas a minha vida não, ela é ilibada nesse quesito. Eu sou um bom exemplo, então com o meu exemplo eu posso ensinar, eu posso falar. Não seja fariseu acima do bem e do mal. Respeite o direito das pessoas a cometerem erros. Respeite a intenção do coração. Não estou dizendo que a intenção foi boa, mas a pessoa muitas vezes errou e ela não queria errar. Talvez não planejou, não tivesse o conhecimento necessário. Ou talvez foi levado por algumas paixões, mas a intenção não era errar. Então, cuidado, não seja fariseu. Mas, quarto, também seja severo quando for necessário. Nossa, eu não vejo minha vida primeiro, não posso ser acima do bem e do mal, mas eu preciso ser severo. Sim, às vezes sim. Jesus, quando chegou no templo e que ele viu uma desorganização e que ele viu o comércio acontecendo, ele chegou e tomou uma atitude severa, defendendo um princípio muito sério, que era de não haver no templo os vendilhões. Né? Então ele foi firme, ele foi sério naquilo. Porque ser uma pessoa que seja compreensiva não quer dizer que nós aceitemos aí de fato as coisas erradas. Aí de fato as coisas que não agradam a Deus, que não estão de acordo com aquilo que você tem com uma convicção e que é certo. Então você tem que ser severo, porque isso vai servir de remédio para a pessoa, vai servir de remédio para aquilo que você está julgando. Por outro lado, seja perdoador. Olhe, analise, mas parece contradição, não é contradição, porque cada circunstância, cada situação, a gente precisa olhar com um olhar único, é para aquela circunstância, é para aquela situação. Quando houver a necessidade de ser severo, seja severo. Quando houver a necessidade de ser perdoador, olhe, julgue e perdoe. Jesus ensinou assim. Seja justo e equilibrado. Nosso sexto tópico para fazer bons julgamentos. Seja justo e seja equilibrado no seu pensamento, nas suas palavras, na sua forma de julgar algo ou alguém. Seja justo e seja equilibrado. Mas como que eu vou ser justo? Baseado em quê? Não seja na sua justiça, como nós vimos lá atrás. Que não seja na sua forma de crer. Na humanidade, não seja. Busque a orientação de Deus. A justiça de Deus é a justiça que funciona.
é a justiça que tem equilíbrio. A justiça de Deus é a justiça que satisfaz. A justiça de Deus é a justiça que todos aqueles que em algum momento da sua vida passaram, não que isso tenha terminado, mas passaram e pela justiça de Deus e perceberam e viram que aquilo foi justiça de Deus, saíram no final satisfeitos com o resultado. A Bíblia mostra uma série de exemplos de circunstâncias onde pessoas passaram pela justiça de Deus e depois na frente produziram grandes frutos para a sua vida pessoal e para o seu reino, porque a justiça de Deus, ela no final, ela nos traz alegria. Há a compreensão do erro, a compreensão do mal feito, e essa compreensão nos leva então à paz. Então ore a Deus antes de fazer julgamento das suas atitudes, das atitudes das pessoas, dos seus resultados, do resultado das pessoas. Ore a Deus e peça para que Ele coloque no seu coração aquilo mesmo que eu disse no começo, que nós desejamos. Que no seu coração, ao julgar alguém, a falar de alguém, das suas atitudes, das suas intenções, haja em seu coração justiça, a piedade, a compreensão, e que haja também em seu coração o desejo e a vontade de dar uma nova oportunidade. Havendo essa possibilidade, a pessoa precisando disso, que você possa então dar essa oportunidade. Se você vai perder, ninguém perde por fazer a vontade de Deus. Ninguém perde por fazer aquilo que Deus ensina que deve ser feito. Então, você não vai perder. Pelo contrário, você ganha e ganhará até admiração, porque as pessoas verão que em teu coração há o equilíbrio, há a piedade e há a justiça de Deus. Faça julgamento, sim. Julgue as pessoas, julgue suas atitudes, julgue aquilo que convém, aquilo que não convém a você. Julgue se é sal ou se é açúcar. Julgue se é salgado ou se é doce. Mas que seja dentro de um princípio que te leve à justiça de Deus. Sim? Se você gostou, depois aí você comente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, nesse dia, eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa, porque é a Tua Palavra, e a Tua Palavra agindo em nossas vidas nos traz bons frutos e nos faz crescer. Senhor, que eu te peço nessa manhã, que nós tenhamos aí, Senhor, a capacidade de julgar, a capacidade de avaliar, Senhor, as circunstâncias de forma que no nosso julgamento haja crescimento para nós e para a vida das pessoas. Que possamos julgar com piedade, julgar com amor, com compreensão. Que possamos fazer julgamentos de fato baseados na Tua justiça. Senhor, fala, Senhor, e nos dá essa capacidade. Te peço, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória. Te peço uma semana, Pai, guiados pelos Teus passos. Te agradeço, Senhor, porque hoje encerramos 7 dias de oração às 6 horas da manhã por essa nação. Não que pararemos de orar, mas havíamos então o desejo de que fosse feito em comunhão com os irmãos. Vencemos, ó Deus. Muito obrigado. Dá-nos, Senhor, a Tua graça. Mais uma vez te peço uma semana de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, quarta-feira, Comunidade Cristã Fonte de Vida, São Mateus, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, Pastor Paulo Leal, estaremos ali num culto de vitória, num culto de bênção. Sim?
Projeto Obed-Edom, a igreja na sua casa. Às vezes você pode reclamar ou comentar que você tem dificuldade de participar, mas que você gostaria de receber em sua casa uma palavra, uma oração, um ensinamento. Então, nós temos o projeto Obed-Edom. São 12 semanas, 1 hora por dia na semana. Você tem aí a liberdade de escolher qual dia seja mais conveniente para você. A igreja estará enviando um obreiro, eu, outros presbíteros, e faremos essa reunião com a sua casa, com a sua família, e oraremos juntos e aprenderemos daquilo que o Senhor tem para trazer crescimento e trazer paz para nossas famílias. Eu te convido, querendo participar, entre em contato e aí sim estaremos enviando alguém. Sim, projeto Obed-Edom, a bênção de Deus em seu lar. Sim, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Na próxima semana estaremos juntos. Deus abençoe vocês.